epístola do apóstolo São Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo de número 1 e o verso de número 20. Eu quero tomar por base este lindo versículo e, através dele, nós vamos aprender algumas verdades concernentes às promessas de Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Necessito das orações dos companheiros aqui presentes e da Igreja do Senhor que está a participar efetivamente deste culto doméstico, para que no abrir da minha boca a palavra do Senhor possa fluir livremente, trazendo edificação, consolação e exortação da parte do Senhor para todos nós. Vale salientar que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele destaca que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para este versículo que está contido aqui na palavra do Senhor e desejo nesta manhã falar sobre as promessas de Deus. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita provavelmente no ano 55 depois de Cristo. E é lindo ver o desenrolar do conteúdo teológico que este apóstolo escreve aqui nesta segunda epístola, onde ele vai destacar a respeito das promessas de Deus. E eu quero te dizer que as promessas de Deus são o combustível da nossa esperança. São as promessas de Deus que alimentam, que renovam a nossa expectativa. De fato, a promessa de Deus é algo extremamente significativo para a nossa vida cristã. E é lindo ver que o salmista, ele classificou as promessas de Deus como um grande tesouro alcançado, quando ele, no Salmo de número 119 e o versículo de número 162, ele classifica as promessas de Deus como um tesouro encontrado. Aí ele diz assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande tesouro. Na verdade, o que o salmista está a nos informar é que a palavra de Deus é verdadeiramente um manual das grandes promessas de Deus. E eu quero aqui rapidamente analisar o versículo de número 20 e detalhar a mensagem do apóstolo São Paulo direcionada aos crentes em Corinto e, por extensão, a todos nós, onde este abnegado servo de Deus fala a respeito das promessas do Senhor. Veja que Paulo, ele, no primeiro momento, atribui as promessas do Senhor, classificando Deus como o autor das promessas. Versículo 20 diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus. Então veja que Deus é o autor das promessas. E no capítulo 1, o apóstolo São Paulo, ele tem uma visão muito gloriosa a respeito deste Deus que é o autor das promessas. Se você observar bem, capítulo 1, versículo 3,
Paulo vai dizer que este autor das promessas é o Pai das misericórdias. E não apenas isso, é o Deus de toda a consolação. No versículo de número 9 do mesmo capítulo, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que esse Deus, que é o autor das promessas, é o Deus todo-poderoso. Versículo 10, Paulo diz que esse Deus é o Deus do livramento. Versículo de número 18, Paulo diz que esse Deus, que é o autor das promessas, é o Deus fiel. Versículo 21, Paulo diz que esse Deus é o Deus soberano, é o Deus provedor. Então, a gente observa neste capítulo de número 1 que Deus, como sendo o autor das promessas, é um Deus que merece a nossa confiança. Por quê? Porque esse Deus não falha, esse Deus não mente, este Deus não muda. Então, as suas promessas são dignas de toda a aceitação, porque o autor delas é imutável. Esse Deus Todo-Poderoso, ele pode perfeitamente cumprir com as suas promessas, porque ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, nós observamos aqui que esse Deus Todo-Poderoso é o autor das promessas. Alguém disse que tão logo Deus faz uma promessa, o diabo tenta imediatamente lançar o descrédito. Mas eu venho da parte de Deus te dizer: Deus é infalível, Deus é imutável, Deus é fiel. O autor dessas promessas, ele é fiel para cumprir com cada palavra. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 9, o apóstolo do amor diz que Deus é fiel. Então eu quero dizer a você que é alvo das promessas de Deus. Você que recebeu do Senhor uma promessa e quem sabe diante da sua trajetória você esteja temeroso com alguma coisa. Mas eu quero te dizer que o autor dessas promessas, que é Deus, é maior do que os teus temores. O autor das promessas, que é Deus, é maior do que o diabo. Deus, como autor das promessas, é maior do que os teus inimigos, é maior do que os demônios, é maior do que tudo. O Senhor é o autor das promessas, é o Deus Todo-Poderoso. Então confia nas promessas do Senhor. Ele é o autor das promessas, ele é fiel. Amém? Paulo, prosseguindo, ele destaca que o autor dessas promessas, ele estabeleceu uma garantia para o cumprimento delas. Veja o que é que ele diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, olha a garantia, e por ele o amém. Então, o que Deus falou a respeito de algo, como promessa que ele cumpriu, ele deixou logo em seguida a sua assinatura. As promessas de Deus são infalíveis, as promessas de Deus são imutáveis. Então Paulo destaca aqui que as promessas de Deus, elas são infalíveis, ou seja, as promessas do Senhor têm a sua assinatura, porque todos nós sabemos que a palavra amém significa assim seja. É uma confirmação, ou seja,
o autor das promessas, deliberou a sua palavra e ele deixou a sua assinatura. Eu sou fiel. Então, você pode descansar. Se você permanecer fiel às promessas do Senhor, elas vão se cumprir rigorosamente nos seus mínimos detalhes em sua vida. É claro que nas Escrituras nós encontramos as promessas de Deus de maneira tanto incondicional como condicional. Condicional quando exige a participação humana no tocante à obediência, no tocante à submissão, no tocante à fidelidade. É interessante observar que o apóstolo São Paulo, ele divide a humanidade em 3 categorias de povos. Ele fala a respeito de Israel, ele fala a respeito da igreja, a igreja como povo, e ele fala como as demais nações, classificando também como povo. Então, tudo quanto Deus disse a respeito desses 3 povos, Israel, igreja e as nações, vai se cumprir cabalmente. Mas eu quero dizer, com respeito às promessas de Deus, que se você, se eu, se nós permanecermos fiéis, enquadrados nos princípios da fidelidade, Deus, face ao que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Então, se tranquilize, tenha paz no seu coração, porque a palavra de Deus não vai cair por terra. Seca-se a erva, cai as suas flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, Deus falou algo, Ele assinou embaixo. Tem um amém. Então, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. O Senhor não retarda a sua promessa, elas vão se cumprir. Aquilo que Deus falou, não vai cair nada por terra. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, Paulo, ele continua dizendo que Deus é o autor das promessas, mostrando que essas promessas têm uma garantia, existe o sim, existe o amém. Mas veja, querido, que a palavra promessa aqui está no plural. Veja, quantas promessas há de Deus. Então, a expressão bíblica aqui aponta justamente para o plural. Promessa aqui não está no singular, está no plural, dizendo claramente para nós que as promessas de Deus são variadas. Deus tem promessas para o crente, tanto no âmbito espiritual. Se recorda de Efésios capítulo 1, versículo de número 3, Paulo diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja desfruta de várias promessas no âmbito espiritual. Então as promessas são variadas, mas Deus também tem promessas que nos alcança no campo material. Então as promessas de Deus, ela alcança tanto alguém na sua individualidade, como também um povo, não é verdade? Então a igreja, ela é alvo das promessas de Deus, no seu aspecto espiritual e no seu aspecto material. Veja o que Pedro diz no capítulo de número 1, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 4, pelas quais Ele, o Senhor, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então veja que as promessas de Deus, elas geram em nós um compromisso com a santidade. Então, quem foi alvo das promessas de Deus tem uma vida de conformidade com a palavra de Deus. E isso fica evidenciado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, e o versículo 1, Paulo diz assim: ora, amados,
pois que temos tais promessas. Nós temos uma promessa. Essa promessa que temos de sermos participantes da salvação, do novo nascimento, da natureza divina que foi implantada em nós por meio do nosso arrependimento, da nossa conversão, da regeneração. Paulo diz aqui: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando. Veja o objetivo das promessas. Aperfeiçoando em nós o quê? A santificação no temor de Deus. Então, as promessas de Deus, elas são variadas. Elas nos alcançam tanto espiritualmente quanto materialmente. Porque Paulo destaca aqui que o vocábulo está no plural. E aqui eu quero abrir um parêntese para destacar uma linda verdade para o seu coração. Deus é poderoso para mudar o teu cativeiro, para mudar a tua situação. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Olha, querido, o não ter na nossa vida não é definitivo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Deus tem promessas variadas para a tua vida. Você não vai ficar desempregado por toda a vida. Ele vai abrir a porta. Isso é promessa de Deus. Você que está enfermo, existe promessa de cura. Deus é poderoso para curar as enfermidades. Aleluia. Nós cremos na sua palavra. Glória. É como aquele centurião, não é, que disse para o seu servo dizer a Jesus: manda apenas uma palavra será suficiente para o meu servo ficar curado. Então esse Deus que é o autor das promessas, esse Deus que garante o cumprimento das promessas, é esse Deus que nos abençoa em todos os aspectos da nossa vida. Se conscientize disso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E saiba que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus vai cuidar de você nos seus mínimos detalhes. O sapato que você tem, a roupa que você veste, a comida que você se alimenta, a água que você bebe. Então isso é promessa de Deus, é o cuidado providencial de Deus para o nosso dia a dia. Então essas promessas nos alcançam no espírito, na alma e no corpo. E para fechar essa reflexão, veja que coisa linda. Paulo destaca que o cumprimento dessas promessas, elas têm um objetivo. E qual é? Visa a glorificação de Deus. Então, se Deus é o autor das promessas, Ele tem, claro, o propósito de cumprir essas promessas. Por quê? Porque Ele quer ser glorificado. Aleluia. Então, se você tem uma promessa da parte de Deus, permaneça fiel, porque quando Deus concretizar essas promessas na sua vida, a glória vai ser dele, o louvor vai ser dele. Você vai se alegrar? Vai. Você vai ficar feliz com o cumprimento das promessas? Vai. Mas saiba, viu, que cumprimento das promessas em nossas vidas não é para gerar vaidade, muito menos orgulho na nossa vida. Deus cumpre promessas para o nome dele ser glorificado, exaltado. Amém? Então se alegre em Deus e saiba que está se aproximando cumprimento de promessas na sua vida. Quem sabe hoje aquela promessa que Deus te fez, quem sabe hoje Ele não deseja cumprir. Sabe por quê? Porque Ele quer ser glorificado. E quando Ele as cumprir, você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. E por isso estamos alegres. Deus vai cumprir a sua promessa, porque Ele tem pressa
em ser glorificado nesta causa. Saiba que não há nenhuma impossibilidade no cumprimento das promessas do grande eu sou, porque está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. E para finalizar eu digo, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa, conforme o poder que opera em nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Vai ter cumprimento de Deus na tua vida, cumprimento de promessas da parte de Deus para você, para a sua família, porque Deus deseja fazer algo novo na sua história, porque Ele quer ser glorificado, exaltado, objetivamente, no cumprimento desta palavra.